Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras, eu sou o André Salem. Aqui na minha frente, hoje não teremos convidados, meu parceiro Thiago Forato. Tô com medo. E aí, Thiaguinho, hoje... Tô com medo. Hoje você será cancelado. Hoje eu vou te fez esse episódio te pra colocar me cancelar. na parede Os e vamos te convidados se cancelar. uniram, eu tenho certeza que os convidados cancelados deste podcast se uniram, falaram com você pra poder me cancelar. Não, Eu tô sentindo isso. Atenção, você que é hate nosso, você que quer se manifestar, agora é a hora, tá? Se quiser falar pra esse homem se internar, quem deu alta pra ele, agora. Pode deixar agora. já agora, nos comentários você vai ter tenho razão. Opiniões muito polêmicas. Esse senhor aqui que está na minha frente, a gente sempre debate isso em off, né? Ele fala que se o jogador jogou no rival, pra ele não é ídolo. Pra ele não tem a menor chance de ser ídolo. Pra mim Se não é. vestiu a camisa do Corinthians, do São Paulo, eu não sei se o Santos você põe nesse bolo também. Tem gente que não considera o Santos tão rival. Mas enfim, pra você, se vestiu a camisa de um rival, já deixa de ser ídolo, Sim, independente da história que ele construiu no clube. E eu discordo completamente. A gente teve na história aí vários jogadores que jogaram em rival, Edmundo, Evair, enfim. Não são meus ídolos. Eu tenho até uma lista aqui. Não são meus, jamais serão. Que depois Já a gente vai adianto. debater alguns nomes aqui. Pra você é isso, não tem Não. O cara vestiu a camisa do Corinthians, do São Já Paulo era. ou do Santos, sei lá. Já era. O Santos você coloca nesse bolo ou não? Cara, o Santos... o Santos eu não considero tão rival assim quanto o Corinthians e o São Paulo, né? Eu acho que o Santos Você releva um pouco, eu dependendo do relevo um jogador. pouco, porque o Santos, a rivalidade com o Palmeiras fazia de um tempo onde o futebol era mais bem jogado, onde o palmeirense mesmo pagava ingresso pra ver o Santos de Pelé, muito santista também às vezes pagava pra ver o Palmeiras de Ademir da Guia. Então eu vou relevar o Santos um pouquinho, eu acho que não tá nesse grau de rivalidade tão alto. Tá. Então, mas pra você, então, se o cara jogou no Corinthians ou no São Paulo, independente da época, independente do contexto, Pra mim... pra você não tem como ser o teu ídolo. Não. É óbvio que você entende o que o cara fez na história Exato, do clube, né? exato. Você não quer tirar a idolatria dele do clube, eu entendo isso. Claro. Mas a idolatria pessoal, Não tem. Você não é Não teu tem. ídolo. Exatamente como o episódio que a gente trouxe aqui anteriormente de Edmundo versus Dudu, pra mim o Edmundo não é meu ídolo. O Edmundo, ele começou a entender, ele começou a se colocar talvez no lugar, ou colocaram ele no lugar de ídolo do Palmeiras, em um tempo que ele já tinha vestido a camisa do Corinthians, já tinha feito juras de amor pro Palmeiras, ter ido embora pro Flamengo por dinheiro. Quer dizer, quando tá parando de jogar, aí eu acho muito fácil. Ah, não, eu amo o Palmeiras. Eu adoro o Palmeiras é minha vida. Quando ninguém quer mais o cara, o futebol do cara já tá em declínio e ele já ganhou todo o dinheiro que ele tinha pra ganhar. Aí é fácil, né? Sim. É isso que me pega. Tá. Mas tem algum caso, por exemplo, o jogador, ele... o Paulo Nunes, por exemplo. O próprio é que o Edmundo, beleza, você tem outros argumentos. Um Paulo Nunes da vida. Não é meu ídolo. Que teve uma passagem muito rápida pelo Corinthians, de alguns pouquíssimos jogos. Não é ídolo. Não, também. é um cara que eu respeito muito, que me fez muito feliz quando criança. Já comprei máscara de tiazinha por causa do Paulo Nunes, já comprei máscara de porco por causa do Paulo Nunes. Gostava muito dele quando era criança, mas ele não é meu ídolo. Ele jogou no Corinthians depois. Sim. Tudo bem, teve uma passagem ruim, uma passagem relâmpago, passagem que tem frustrada. jogador Ele diz até que ele aceitou bêbado a proposta do Corinthians, né? O que piora muito a situação. Ele Mas- fala que foi assinar o contrato, já tava Gaviões ali pressionando ele, não queriam ele lá também, porque ele provocava, enfim, Sim, né? é. Porque tem jogadores, por exemplo, o Evair você abriu falando que não é ídolo, e tem Pra gente mim, que não. o Paulo Nobre fala que é o maior ídolo da história do clube, ou pra Fazer o ele, quê? sei lá. Não, respeito muito quem Sim, acha. Mas assim, por exemplo, o Evair chegou antes da Parmalat, ele chegou na fila, onde não era uma época que ninguém queria ir pro Palmeiras, ele já era um jogador grande, ele já tinha jogado na Itália. Ele chega antes da Parmalat, ele tá nos títulos de 93 e 94, ele retorna em 99, ganha a Libertadores, que ali era o maior... Era o ápice, claro. É o maior torneio que o Palmeiras tinha ganho até então. E ele vai pro São Paulo no ano seguinte, em 2000, mas ele fica 6 meses só. Em julho de 2000 ele já sai. Ninguém lembra do Evair no São Paulo. Acho que nem o São Paulino lembra. Eu lembro muito bem, Você viu? fala de Evair, todo mundo associa com o Palmeiras. Eu concordo. É um cara que é muito a cara do Palmeiras. E é o que eu falei, ele pegou 93, 94, 99, que são épocas muito vitoriosas. Ele veio antes, na fila. Ele jogou 6 meses no São Paulo. Você acha que esses 6 meses perde toda a idolatria de tudo que ele construiu nesse período? Pra mim fica abalado. Pra mim fica seriamente abalado. E eu não considero o Evair ídolo.
Mas exclusivamente por esse motivo, não teve nada mais com o Evair no caso. Pra mim, vestiu a camisa do rival sem a menor cerimônia. Tudo bem, a gente também não sabe. Porque o Edmundo, você citou que ele foi pro Flamengo por dinheiro, ele é identificado com o Vasco muito também, enfim, tem outros contextos ali. É porque o Evair também, ele saiu do Palmeiras logo depois daquele Mundial de 99, né? Tinha conversa de que ele queria jogar, de que ele queria ser titular naquele jogo, o Felipão não colocou ele, colocou o Aspria e tudo mais. Tem toda essa história, mas tudo bem, o cara fez a escolha depois dele de pular o muro e ir pro São Paulo. Cada escolha é uma renúncia. Isso é a vida. Essa escolha do Evair de ter ido pro São Paulo pode ter renunciado a vários palmeirenses terem parado de idolatrar ele tanto quanto idolatrava. Ou você acha que só eu colocou o Evair numa posição de idolatria abalada? Certamente a mais palmeirenses colocou o Evair ali naquele asteriscozinho, né, cara? Eu fui um deles. O Evair não é meu ídolo, nunca foi. Quer dizer, era na época, até 99, eu tinha um Evair. Eu era o Evair jogando bola. Não, eu sou o Evair. Na hora que ele foi pro São Paulo, eu não acreditei que ele foi pro São Paulo. Eu tinha 9 anos na época. Eu fiquei revoltado, fiquei indignado com aquilo. Sim. Quer dizer, Mas você acha que de repente não tem... A gente não sabe como que ele... Pelo menos eu não sei. Não sei se vocês têm alguma informação. Não sei. Como ele foi pro São Paulo, por quê, qual o contexto, se ele tinha outras propostas... de repente, beleza, ele tinha ali o São Paulo ou o Vasco, ele quis ir pro São Paulo, talvez é uma coisa. E eu vou te dar um exemplo, o Roberto Carlos, lateral esquerdo, que jogou no Corinthians no final de carreira, provavelmente também não vai ser o ídolo por isso, que também não teve uma passagem marcante pelo Corinthians, ele saiu chutado de lá, a torcida queria bater nele, depois o Tolima e tal. Mas o Roberto Carlos, ele já falou publicamente que quando ele foi retornar pro Brasil, ele se ofereceu pro Palmeiras, e o Palmeiras falou que não tinha dinheiro na época. 2010 ali, eu acho. E não tinha dinheiro. E ele acabou indo pro Corinthians por causa do Ronaldo, teve a influência. Então, assim, tem todo o contexto. Ele quis jogar no Palmeiras, o Palmeiras não quis. E ele era muito amigo do Ronaldo, que acabou puxando ele pra lá. E ele foi por causa do Ronaldo, não foi porque era o Corinthians. Você acha que não tem contextos que pode justificar o cara ir pra um rival? Eu acho que tem contextos muito específicos do Roberto que podem, Carlos, você não acha que o cara quis ir pro Palmeiras que não quis? Sim. Que culpa ele tem, no caso? Tudo bem, ele poderia não ir pro Corinthians, mas ele conta. Ele poderia não ter ido, mas ele conta. Quando o Ronaldo ligou pra ele, ele falou assim, mas não tem como, eu tenho uma história no Palmeiras, eu não posso ir pro Corinthians. E o Ronaldo falou, não, vem aqui, vamos conversar. E insistiu. Ele acabou indo pela amizade, porque ele fala que o Ronaldo é muito insistente, ele até brincou e tal. O Ronaldo é um cara chato nesse sentido. E eles são muito amigos, né? Eles falam que dormiam juntos, ele via mais o Ronaldo que a esposa dele, não sei o quê. Então, assim... você acha que esse não é um contexto válido? O cara foi por causa de um amigo e depois de ter sido recusado pelo Palmeiras. E eu tô dando o Roberto como um exemplo. Pode ter tido outros exemplos assim, que a gente não sabe o contexto que o cara foi. Às vezes era a única oportunidade, às vezes... Enfim, a gente não sabe a situação de vida de cada um. Você acha que não tem... analisando caso a caso? Ou eu não condeno a atitude do Roberto Carlos, nem qualquer outro jogador que venha aí para clube rival, seja por uma justificativa mais específica do que essa até. Só não é mais meu ídolo. A partir do momento que vestiu a camisa do Corinthians, vestiu a camisa do São Paulo, pra mim não é mais ídolo. E do Roberto Carlos é mais um desses casos. Eu entendo que ele se ofereceu pro Palmeiras, eu entendo que ele tentou jogar no Palmeiras, o Palmeiras não quis ele, mas ele não jogou no Palmeiras, ele vestiu a camisa do Corinthians. Como é que eu vou? Talvez um dos maiores laterais esquerdos da história do Palmeiras. Mas certamente da seleção brasileira um dos maiores, né? O cara tá lá com a camisa do Corinthians. Você vê ali o Roberto Carlos com a camisa do Corinthians. Não tem como, cara. Não orna. Mas eu entendo todos os motivos. Mas eu não dou hate no cara. Eu não vou odiar o cara. Eu não vou ficar xingando o cara. Não vou fazer propaganda contra o cara. Não vou chamar de Judas. Não vou fazer nada. Só não vai ser mais meu ídolo. Só isso. É que eu acho que pra mim também depende como o cara se comporta no rival. Posso sair do Palmeiras. Por exemplo, um Edilson da vida. Era um cara que tinha tudo pra ser ídolo do Palmeiras. Tinha tudo. E ele tinha futebol pra isso. Sim, ele foi um cara que foi pro Corinthians e pra mim não é meu ídolo, obviamente, de ninguém. Mas aí que tá, é porque ele desrespeitava o Palmeiras, ele jurava amores ao Corinthians. Né? Nesse contexto. Outros casos, por exemplo, o Rincon, volante. O primeiro clube dele no Brasil foi o Palmeiras, mas muita gente não sabe, porque ele é muito a cara do Corinthians. Ele teve 2 passagens pelo Palmeiras, inclusive. Mas depois que ele foi pro Corinthians, ele ganhou o Mundial lá e tudo mais, ele virou muito a cara do Corinthians. Então é um cara que eu não tenho como ídolo, o Rincon. Não porque ele jogou no Corinthians especificamente, mas porque ele não ficou muito marcado como Palmeiras e sim como Corinthians. Ele é mais a cara... Agora, um Edmundo é mais a cara do Palmeiras que do Corinthians. Um Paulo Nunes da vida, enfim, e outros jogadores aqui, é muito mais. Agora tem uns caras, por exemplo, o Luizão, atacante, que jogou depois no Corinthians e no São Paulo. Ele ganhou Libertadores pelo São Paulo, ganhou Mundial pelo Corinthians, brasileiro. É seu ídolo?
Então, é um cara que não, porque ele é mais identificado com o Corinthians, talvez, ou até com o São Paulo, do que com o Palmeiras. Mas esses caras, como o Luizão, por exemplo, você não acha porque que, apesar de não ser ídolo... eles construíram uma história nesses clubes. O Paulo Nunes, ele não construiu uma história no Corinthians. O Edmundo, ele não construiu uma história no Corinthians. E outros, o César Sampaio foi pro São Paulo, não construiu uma história. Enfim, e outros aqui, tem até uma lista aqui de jogadores, enfim, que depois eu vou passar rapidamente. Mas um Rincon, um Edilson, eles construíram história no rival. Aí, pra mim, abala um pouco. Sim. Nesse sentido. É que, por exemplo, pra mim existem 3 categorias. Existe o ídolo, existe o cara que, apesar de ter jogado no rival... Ele tratou sempre o Palmeiras com muito respeito, então máximo respeito por esse cara. Não é ídolo, mas máximo respeito por esse cara. Por exemplo, o Luizão. O Edu Dracena, que até outro dia o Fred estava falando aqui com a gente também. É um cara que jogou no Santos, no Corinthians e no Palmeiras. É ídolo? Não é, mas máximo respeito por ele. Porque ele nunca debochou do Palmeiras, nem do Corinthians, nem de lugar nenhum que ele tenha passado. E tem aquele cara que tá na terceira prateleira, que é o Edilson. Que menospreza, não, pra mim, que esse debocha. Cara não é ídolo. Pra mim não tem como. Não, além de não ser assim. ídolo, ele toma hate, ele é odiado pelo clube. Concordo. Ele é odiado pelos torcedores. Então, pra mim, tem 3 categorias aí. A maioria deles, ou 95% deles, tá no máximo respeito, talvez. Máximo respeito. Jogou no Corinthians, jogou no São Paulo? Beleza. É que pra você ídolo tem que ser tipo Marcos, Ademir. Marcos é ídolo. Você ídolo rapidamente. Marcos, Ademir da Guia. Ademir da Guia, Valdívia. O pessoal vai me zoar, mas pra mim o Valdívia é ídolo, cara. Sim, Valdívia jogou Série B no Palmeiras, quando em um tempo que muita gente fala, eu vou jogar Série B. Um dos únicos poucos que ficaram foi Valdívia. Valdívia já vestiu a camisa do rival? Nunca vestiu a camisa do rival. Já teve oportunidade pra fazer isso. Valdívia foi ponta firme. Foi cara de uma palavra só. Jogou a Série B no Palmeiras, subiu com o Palmeiras e não vestiu camisa de nenhum rival. Ídolo pra mim. Por tudo que ele representou pro Palmeiras. Era uma alegria ver o Valdívia jogar. Muita gente pagava o ingresso pra ver o Valdívia jogar, como o Rafael Veiga. Então, pra mim, o Valdívia é ídolo, cara. Sim. Uns caras, tipo assim, sei lá, o Alex é ídolo pra você, o Zéias... Não. Rock Júnior, uns caras assim, não. Sei lá, aleatório. Ídolo pra mim é uma palavra muito forte. Ídolo é o topo. É quase colocar o cara como um pedestal dentro do Palmeiras, né? Isso já, e poucos merecem esse lugar, essa é a verdade. Isso eu já acho que é polêmico, porque, por exemplo, pra muitos, sei lá, o Alex e esses caras, Djalminha, Oséias, Rock Júnior, que eu citei aqui rapidamente, Arce, sei lá, são ídolos, pra mim são, mas... O Arce não jogou um rival, jogou? Não, né? Não. Pra mim o Arce é ídolo. Então, são todos jogadores que, pra você não é ídolo, pelo menos o Arce, beleza, mas outros que eu citei aqui, o Rock Júnior, o Alex, o Oséias... esses jogadores pra você não são ídolos, pra muitos são, e eles não jogaram em rival. Não, eles são ídolos, mas assim, dentro de uma subcategoria de ídolo completamente... Entendi. Tem o ídolo supremo, e tem o ídolo... E tem o ídolo. Ídolo. Mas tem o ídolo supremo e tem o ídolo. O Alex é um desses caras também. Apesar de o Alex também não ser aquele jogador super midiático, que provocava rival, que fazia a torcida enlouquecer, né? Mas o Alex é um cara que sempre respeitou a camisa do Palmeiras e respeito muito, inclusive, ele ter voltado pro Brasil e ter jogado no Curitiba. Isso mostra que o cara tem personalidade também. Apesar de não ser uma figura extremamente midiática, como o Edmundo, por exemplo, eu acho que o Alex é um cara que é ídolo, sim. Não jogou em nenhum rival e nunca menosprezou o Palmeiras. Quando teve a oportunidade de voltar pro Palmeiras, ele voltou. Ele quis voltar pro Palmeiras nas oportunidades que ele teve, enquanto jogador de futebol. Sim, ele chegou a ser técnico do Sub-20 de São Paulo, né? Sim. Deixa de ser um rival, não sei se isso muda alguma coisa pra você. O cara não, pra se aposentar e virou técnico ou alguma coisa, não, já eu acho que aí já passou. Aí é outra carreira, é outro Alex e tudo mais. Ele, enquanto jogador, pra mim, foi ídolo, representou. Porque se ele seguir uma carreira de treinador, inevitavelmente ele vai acabar, eu acho, treinando um Corinthians da vida, um São Paulo. Eu acho que é meio inevitável no mercado brasileiro, que os técnicos duram 6 meses também ali, tem uma roda de treinador. Mas o Alex tá vivo aí ainda, né? De repente, amanhã ou depois ele treina o Corinthians e começa a fazer umas coisas que a gente nunca imaginou que ele for fazer. Aí muda tudo, Sim, né? aí muda pra mim, dependendo também. Se ele se declarar amor ao Corinthians, essas coisas... Aí muda, aí morre. É um sentimento que ainda pode mudar, porque ele tá com uma carreira que tá começando agora. Então pode ser que mude, sim. Pode ser que ele não seja mais ídolo. Esse daí... Tá. Sim, deixando claro que pra mim, não é assim, o cara é ídolo pra sempre. É o que eu falei, se o cara vai pra um rival e menospreza o Palmeiras ou se declara amor ao rival, alguma coisa desse sentido, e constrói uma história muito forte no rival, pra mim perde a idolatria sim. Agora, esses jogadores, não é porque vestiu a camisa que deixa de ser ídolo na minha concepção. Eu entendo, porque a maioria pensa igual você. Eu entendo essa maneira de pensar.
Tanto que o próprio Palmeiras, quantas vezes a gente não vê em rede social o próprio Palmeiras parabenizando dezenas de jogadores que já vestiram clubes, Sim. vestiram a camisa de clubes rivais? Um monte, tem um punhado, todo dia acontece. Sim. Então, mas só que pra mim, não é ídolo. Eu não coloco no próprio nesse site patamar. oficial tem lá a galeria de ídolos, e aí tem uma lista e tá todos esses que jogaram em rival. É que pra mim, eu não vou lá tirar uma foto com o cara, entendeu? Uhum. Se aparecer o Edmundo e o Valdívia aqui agora, eu vou tirar uma foto com o Valdívia. Eu não vou falar com o Edmundo, com todo respeito ao Edmundo, mas eu prefiro o Valdívia. É que o Valdívia eu tenho uma coisa muito sentimental também, mas se aparece um Edmundo e um Dudu ou um Veiga, eu vou no Edmundo, mas enfim. Eu vou no Veiga. Eu vou no Veiga e vou no Dudu, então. E se o cara jogou antes no rival e depois no Palmeiras? Não muda pra mim. Por exemplo, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, Já dizia um exemplo, matemática. o Everton, que é o atual goleiro do Palmeiras, pra muitos é um dos maiores goleiros da história. Teve um que sentou aqui que falou que é o maior da história do Palmeiras. Esse aí tava chumbado no dia, tava louco. Mas não dá pra negar que o Everton tá na história, jogou a Copa do Mundo sendo goleiro do Palmeiras. Ele é um dos maiores. Ele é um dos maiores goleiros e melhores também da história do Palmeiras. Ele foi revelado no Corinthians. Então, assim, ele chegou no Palmeiras já com o currículo de Corinthians. Então, ele já chega com a chancela de que nunca vai ser ídolo pra você. Pra mim, ele nunca vai. Pra mim, ele nunca vai. E não há nada que ele faça que ele possa... Nem se ele falar, agora eu só joguei em time pequeno na minha vida... Agora eu tô a primeira vez num time grande. Não é da estirpe do Everton falar isso, mas né? se fosse um exemplo, um outro jogador, dificilmente, sabe? Cara, dificilmente. Eu me arrependo de ter começado no Corinthians. Se o cara vier com discurso e ganhar 10 Libertadores eu não e me 20 iludo com mundiais discurso, não. Não... Eu não me iludo com discurso, não. E nem dentro de campo. Se ele ganhar 10 Libertadores... Não, ele é um cara máximo respeito pelo Everton. É um dos maiores goleiros que a gente já teve. É um dos melhores goleiros que a gente teve também. Muito fala que... Tem gente que fala que o Everton é melhor e maior que o Marcos. Sim. Tem gente que fala isso. Mas pra mim, mais ídolo o Marcos sempre vai ser. Por todos os fatores do Marcos. Não há nada que ele faz, que ele possa pra fazer superar o Marcos? dentro de campo... Não. Ou pra ser um ídolo seu, assim. Não. Por ele ter sido revelado Tenho o no máximo Corinthians. respeito pelo Everton, mas repito, pra mim, ídolo é uma palavra quase que sagrada. Eu coloco... Tem poucos nesse hall na minha esfera. É claro que vai todo mundo discordar de mim. Tem muita gente aí que tem um monte de ídolo nesse elenco atual. E tá tudo bem, cara. Ídolo é como a gente sempre fala aqui. Ídolo é uma coisa muito pessoal, é muito particular. Cada um tem as suas categorias de idolatria. No meu, o Everton, apesar do máximo respeito, demais o Everton, mas pra mim não dá. Bom, tem outros que jogaram antes em rival também. O Cafu jogou no São Paulo antes. Não, o Miller jogou no São Paulo antes, apesar de ter jogado no Corinthians um pouquinho depois. Cafu, o Rivaldo Miller. jogou no Corinthians jogou no Corinthians. Depois jogou no São Paulo em final de carreira, mas enfim, jogou antes no Corinthians. Pra mim, esses caras aí... Júnior Baiano jogou no Corinthians, no São Paulo antes. Também o não. Antônio Carlos Zago jogou Apesar no São de Paulo máximo antes. respeito, por exemplo, o Júnior Baiano, o Cafu, máximo respeito. Mas, cara, vestiu a camisa do rival, assim... Mesmo antes, pra você, já era. O cara já chega queimado, entre aspas... Não, queimado pra ser ídolo sim, mas nada impede ele construir uma história bonita no Palmeiras. E a gente aplaudir. E você põe na categoria de máximo respeito. Não, eu não coloco. Não, máximo respeito sim. Não de ídolo. Não, de ídolo. De ídolo não. De ídolo é muito. É quase inacessível. O cara tem que ter uma trajetória praticamente muito similar que o Marcos teve, que o Ademir da Guia teve e que o Valdívia teve no Palmeiras. No Brasil só jogaram no Palmeiras. Mas então, e o teu problema, então, é mais. E se o cara construir uma história no Vasco, por exemplo? Não, tudo bem. Ele pode sair de dois times. No Atlético, no Cruzeiro, no Grêmio. Eu acho que ele pode. Ele poderia. Por exemplo, se o Valdívia, de repente, Porque jogasse o caso no do Vasco, Marcos e do Ademir e do Valdívia, eles só jogaram no Palmeiras. Mas sim. Um cara que jogou o cara é um ídolo do Vasco, sei lá. Não, eu acho que pode. Tipo, o Edmundo, vamos supor que o Edmundo não jogou no Corinthians. Ele é muito identificado com o Vasco, talvez mais que o Palmeiras. Ele é mais ídolo, talvez, do Vasco do que do Palmeiras. Encerrou a carreira no Vasco, inclusive. Se ele não tivesse jogado no Corinthians, ele poderia ser o teu ídolo. Pra mim, sim. O fato dele ter jogado Mudou no Vasco tudo. e ser muito identificado no Vasco não muda nada. Não. O que muda é o Corinthians. Até porque o Vasco tem uma relação muito amistosa com o Palmeiras, né? Mas não é nem por isso, é pela questão de ser se fosse um cruzeiro da vida... Tudo bem. O que queimou pra mim o Edmundo foi ele ter essa percepção, talvez, de que ele era um ídolo. Ele começou a amar o Palmeiras tarde demais, talvez. Começou a amar o Palmeiras demais em fim de carreira. Que é o que muita gente esquece. Inclusive, acho que você também deve ter se esquecido disso. Sim, é que eu não peguei lúcido, entendendo de futebol, o auge ali do Edmundo.
Né? Eu lembro do Edmundo dos anos 2000, quando ele voltou em 2007, um ídolo e coisas que eu ouço falar. Claro, não, ele jogava e você muito. sempre ouve falar com muita nostalgia, né? Com Sim. o pessoal falando bem, né? E tal. Então, Monstro de jogador. Espetacular, nível seleção brasileira. Já, como a gente falou, que já teve ano que foi melhor do mundo. Pô, isso eu sei separar muito bem as coisas. Eu consigo separar. Entendo. Mas é que ídolo, Edmundo jogou no Corinthians. Uhum. Saiu do Palmeiras por dinheiro. Sim. Trocou o Palmeiras pelo Flamengo por grana. Eu não consigo aceitar isso e continuar. Não, é meu ídolo. Não é ídolo, cara. Ele trocou o time que eu torço pela grana, foi pro Corinthians pelo maior rival. Sabe, sei lá por quê? Pela grana, não sei, mas foi. Eu não considero. Sim. Mas... É que eu acho que, assim, dependendo do jogador, se o jogador não foi tão histórico pro Palmeiras, a gente, assim, estremece um pouco o cara ir pro rival. Mas é o que eu falei, se o cara ganhar... É que nunca vai acontecer, mas o cara ganhar 10 Libertadores no teu time e vestiu a camisa por um ano do rival... Putz, pra mim não entra na minha cabeça você desconsiderar tudo que ele fez e não idolatrar esse cara. Mas eu não tô desconsiderando. Não, sim, mas você não idolatrar. Pô, pra mim o cara que ganhou 10 Libertadores, o cara é um mito. O cara é sabe, tem que ter uma estátua pra ele no clube. O que ele fez depois, se ele jogou 1 ano, 2 no Corinthians, no São Paulo... Pô, o cara ganhou muitos títulos, sabe? 10 Libertadores é exagero, mas pô, o cara ganhou muitos títulos. Muitos brasileiro e Libertadores e sei lá o que mais. Fez muito gol, o cara... sempre declarou amor ao clube, sempre respeitou o clube, sabe? Tipo, e foi pro rival e ninguém lembra dele, sabe? O caso do Edmundo mesmo, quase ninguém lembra dele no Corinthians. Eu lembro muito bem, eu não esqueço. Do Evair, enfim, Paulo Nunes, eu acho que tem Paulo jogador Nunes que, também. pô... sei lá, obviamente a gente discorda disso e tá tudo bem, mas... Não, tá tudo bem, é que eu não consigo, cara. É que pra mim tem casos que não entram na cabeça, né, assim. Eu não consigo. Agora, se o cara foi meia boca no Palmeiras, assim, ganhou um título aqui e ali, sabe? Tipo, um Júnior Baiano da vida. É que ganhou Libertadores, Júnior Baiano, mas... Não, o máximo respeito também pelo Júnior Baiano. Ele foi zagueiro de seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. Pô, zagueiro espetacular, o Júnior Baiano. Mas ídolo... Não, eu acho que a gente não pode banalizar a palavra ídolo. Aí que tá. Pô, tal é ídolo, não sei quem é ídolo. Pô, mas tem tantos ídolos assim? Sim. E qual que é o critério, exatamente? Eu acho que... Achei um exemplo bom, assim, de jogador que não foi histórico no Palmeiras. Um Cafu. Cafu, ele tava naquele time de 96, lá dos 100 gols. Sim. Mas ele não é um cara que ganhou 1000 títulos pelo clube, ficou pouco tempo no clube. Teve uma passagem mais marcante pelo São Paulo. É um cara que eu não tenho como ídolo, o Cafu. Eu tenho certeza que muito palmeirense tem. Então, mas talvez se o Cafu tivesse no time de 93, 94, tivesse ganho Libertadores, tivesse ganho Mundial, tivesse ganho sei lá o que mais aqui e ali, tivesse ficado 5, 10 anos no Palmeiras... Eu não ligaria que ele jogou no São Paulo antes, entendeu? Uhum. Agora, você não liga? Eu não ligo. Agora, como ele jogou ali 2 aninhos no Palmeiras... Você nem analisa? Pô, o cara jogou no Corinthians. Deixa eu analisar aqui o contexto. Deixa eu tentar ver por que ele fez isso. Não importa. Não, é o que eu falei. Se o cara ganhou muita coisa pelo Palmeiras e é muito identificado com o Palmeiras, muito mais do que o rival, pra mim não importa. Entendi. Mas ele tem que ser a cara do Palmeiras. Aquele cara que você olha e você fala, isso é Palmeiras, sabe? O Amaral Volante, por exemplo, é um cara que também jogou no Corinthians, mas ele é muito a cara do Palmeiras. O Amaral folclórico. O Palmeiras é feio desse jeito? Não é possível. Ele é muito a cara do Palmeiras. Se olha pra Amaral, você lembra de Palmeiras. Não, eu o cara não até lembro, hoje não. sempre fala de Palmeiras. Meu Deus do céu. Ele foi revelado pelo clube. O Amaral é ídolo? Eu acho que é que Você hesitou. Então, é que eu tenho também uma categoria de ídolo que o cara tem que ser bom de bola, assim, craque. E eu não sei se o Amaral era esse nível de craque. Tipo um Galeano. Eu não sei se era esse nível de craque. O Galeano era craque? Não, então. Tá. É que eu tô falando. São jogadores que talvez eu não tenha como ídolo, eu não sei, o Amaral. É que eu não peguei ele jogando muito, assim. Então não é seu ídolo, se fosse você. Não, é meu ídolo. Mas não é. Mas não porque ele jogou no Corinthians. Porque você não sabe se ele era tão bom de bola assim. Porque ele não era um grande craque, assim, Entendi. Entendeu? Uhum. Mas é um jogador bem folclórico, bem a cara bem do Palmeiras. folclórico, sim. E máximo respeito pelo Amaral também. Assim como pelo Rincon. Pô, esses dois volantes marcaram nos dois times, mas pra mim não poderia ser considerado ídolo de nenhum deles. É aquela velha história. Cada escolha, uma renúncia. Isso vale pro futebol também. Sim. Ó, eu peguei uma lista aqui, ó, de alguns ídolos que vou ser reprovado em todos. 99% da torcida, esses caras são ídolos. Isso não vai dar certo. E eu quero... Isso assim, se tiver alguém que é teu ídolo, você fala, tá? Você vai falar e eu só vou... Não, assim, é ídolo ou não é, tá? Pra você. Tá. Pra eu você. respondo é ou não? Pode ser. Então tá bom. Ó, César... tem os da academia. O César Maluco jogou no Corinthians. É teu ídolo? Não. O Leão jogou no Corinthians, goleiro. Não. Luiz Pereira jogou no Corinthians. Não. O Edu Bala jogou no São Paulo. Não. Leivinha jogou no São Paulo. Não.
E o Djalma Dias, ele jogou no Santos, mas era na época que o Santos era bom rivalizar com o Palmeiras, anos 60 e 70. Pode ser. Aí tem o... É que tá muito distante também do meu tempo, sim. né? Aí, mais recente, tem o Edmundo, que jogou no Corinthians e no Santos também. Nunca. O César Sampaio jogou no Corinthians e no São Paulo. O Evair jogou no São Paulo. Nunca. O Roberto Carlos jogou no Corinthians. Não. O Amaral jogou no Corinthians. Nunca. O Rivaldo jogou no São Paulo. Jamais, em hipótese alguma. O Júnior, lateral, jogou no São Paulo. Não. Fez uma história... Fez. Máximo até respeito maior pelo Júnior. Máximo respeito, no, mas não é no meu. Palmeiras. O Paulo Nunes jogou no Corinthians. Não. O Rincon jogou no Corinthians. Não. O Antônio Carlos Zago jogou no Corinthians e no São Paulo. Não. O Clebão jogou no Santos. E aí? Cara, olha, o Clebão jogou no Santos. Clebão é legal, hein, pra caramba. Mas aqui também eu vou entrar pela bola, né? Pela bola. Eu acho que faltou um pouco de futebol, talvez. Eu acho. Tem muita gente que põe o Clebão entre os maiores da história. Cara, não. Ficou meio dividido no Porque ele também Kleber. pega as duas épocas, 93 e 94, e e depois 99. em 99 ele volta e ganha ele Libertadores. Ficou meio... Cara... E jogou no Santos. Aí eu não sei se o Santos tem peso tão grande. Eu hesito. Na dúvida, não. Ele jogou acho que em 2002 no Santos, já era uma outra fase. Na dúvida, não. Se eu pensar, é não. Tá bom. É não, é sempre não. Tá bom. Aí tem o Luizão, atacante que jogou no São Paulo, no Corinthians. Não. Aí tem mais recente o Everton, que jogou no Corinthians. O Zé Roberto, que jogou no Santos. Lá, o Palmeiras é grande. Eu não sei nem se ele é um ídolo do clube, mas... O Zé Roberto, eu acho que... Apesar dele ter jogado no Santos, que eu te falei da história do Santos, né? Eu acho que o Zé Roberto é ídolo. Antes no Santos, eu acho que o Zé Roberto é ídolo, principalmente por ele ser uma foi das imagens dessa reconstrução do Palmeiras. Ele recolocou o Palmeiras de um lugar onde ele nunca deveria ter saído. Ele, com aquele discurso inflamado, e nunca jogou no Corinthians nem no São Paulo, ótimo, né? Então eu acho que pra mim o Zé Roberto é ídolo. Temos um ídolo aqui, Eu tenho uma camisa do Zé Roberto, inclusive. Tem. Boa. Aí tem o Marcos Assunção, que também jogou no Santos. Não sei se ele é... Nem sei se ele é ídolo do clube, mas tem gente que considera. Não, mas máximo respeito pelo Assunção. Edu Dracena, que jogou no Corinthians e no Santos, também nem sei se é um ídolo do clube, mas só um jogador recente. O William Bigode jogou no Corinthians também, nem sei se é um ídolo, mas máximo respeito ganhou pelo vários Bigode. títulos Foi muito pelo profissional clube. sempre, E aí tem o Cafu, e aí tem os que começaram, né, antes. Cafu, Miller, Júnior Baiano, Euler, que também começou no São Paulo, enfim. Que ídolos não, mas máximo respeito por eles também. Bom, eu acho que... Fui cancelado o suficiente? Tá todo mundo feliz? Não sei. Comentem aí. Temos um ídolo, Zé Roberto, pelo menos um salvou da lista. Mas comenta aí o que você acha. Você concorda comigo ou concorda com o Forato? A gente pensa completamente diferente. Quem pra você deixou de ser ídolo por algum motivo, porque jogou no rival, ou tem outro motivo? Porque tá alguns, por exemplo, o Luiz Adriano. Eu não sei, nem sei se ele era ídolo, talvez não, mas ele poderia virar um ídolo. Poderia, era um ídolo de potencial. E ele nem jogou em rival, mas o comportamento dele pós-Palmeiras é um cara que aí queimou, não é nem né? respeito máximo, né? Sim, aí já caiu a prateleira então, assim, dele. Tem coisa que às vezes o cara deixa de ser ídolo, não porque jogou no rival, mas porque faz outras coisas. Nem tô falando que o Luiz Adriano era ídolo, tá? Mas ele tinha potencial. E é um exemplo que pode ter outros também. O Barcos também saiu de uma forma estranha, nem jogou em rival também. É um o Barcos cara não é ídolo, que poderia ser... Não é, mas teria potencial se ficasse, construísse uma história, jogasse Série B, enfim. Sim. Deve ter outros exemplos também de jogador que trocou Palmeiras e falou mal e não foi pra rival, que deixou de ser ídolo. Então, assim, por que o cara deixaria de ser ídolo? Comenta aí. Se manifesta, ajuda nós. É isso? Mais alguma coisa a acrescentar a esse assunto? Putz, não, melhor não, né? Melhor não acrescentar nada. Deixa pra lá isso daí. Então é isso. Valeu, se inscreva no canal, ajuda nós. Até o próximo EP. Tchau. Tchau.